Desde pequeno, sempre fui fascinado por parques de diversões. As luzes brilhantes, o som contagiante dos carrosséis e as risadas que ecoavam no ar criavam uma atmosfera mágica que parecia tirar qualquer preocupação da mente. Para muitos, esses lugares podem parecer um pouco infantis ou até melancólicos, mas para mim, eram o ponto alto de qualquer ano. Cresci em uma pequena cidade no interior de Indiana, onde as opções de entretenimento eram escassas e a chegada de um parque itinerante era praticamente um evento histórico. Com o passar dos anos, essa paixão nunca diminuiu. Embora o que eu esteja prestes a contar tenha mudado para sempre a maneira como enxergo esses locais. Era uma tarde quente de verão e eu tinha entre 10 e 11 anos. Como muitas crianças da minha idade, eu era tímido e um tanto solitário, preferindo o refúgio dos livros à companhia de outras pessoas. Naqueles dias, minha rotina incluía visitas quase diárias à biblioteca local, um lugar silencioso e repleto de histórias que me transportavam para mundos desconhecidos. Em uma dessas visitas, enquanto explorava a seção de história, um detalhe inesperado chamou minha atenção. A prateleira, coberta por uma fina camada de poeira, guardava um livro volumoso sobre a fundação da nossa cidade. Ao abrir suas páginas amareladas, um pequeno pedaço de papel deslizou para o chão. Curioso, abaixei-me para pegá-lo, sentindo um friozinho na barriga, como se estivesse prestes a desvendar algo secreto. Era um ingresso antigo para um circo, datado de mais de 15 anos atrás. O design era encantador, com letras douradas e uma ilustração de um palhaço sorridente que parecia tão vivo quanto aterrorizante. O mais estranho, porém, era que a data no ingresso coincidia exatamente com o dia em que um novo circo chegaria à cidade, 2 dias depois. Na manhã seguinte, a cidade estava em alvoroço. O circo começava a montar suas tendas coloridas na praça central e eu mal podia esperar para visitá-lo. Com o ingresso antigo guardado no bolso, imaginei como seria divertido apresentá-lo na entrada, apenas para ver a reação do atendente. Mais do que isso, queria guardá-lo como uma relíquia, algo que me conectava ao passado. Na noite da inauguração, o ar estava tomado pelo cheiro doce de algodão doce e pipoca amanteigada. As luzes piscaram como estrelas ao alcance das mãos, e risadas misturavam-se ao som distante da roda gigante girando lentamente. Entreguei meu ingresso ao homem na entrada, e sua reação foi instantânea e desconcertante. Ele ficou pálido, com o olhar fixo no bilhete como se fosse algo profano. Por um momento, pensei que ele fosse gritar ou me expulsar dali. Mas em vez disso, ele devolveu o ingresso com um sorriso forçado e uma voz trêmula. Divirta-se. Sem entender o motivo do desconforto, guardei o bilhete no bolso e entrei. O circo estava cheio de atrações encantadoras, mágicos, acrobatas, animais exóticos. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a sentir uma inquietação crescente. Parecia que cada passo que eu dava era observado, como se olhos invisíveis me seguissem entre as tendas. Depois de algumas horas, decidi encarar minha curiosidade de frente. Encontrei um funcionário mais velho, um homem com cabelos grisalhos e olhos cansados, que operava o jogo de arremesso de argolas. Mostrei-lhe o ingresso, esperando uma reação diferente. Ele olhou para o bilhete e empalideceu ainda mais do que o primeiro atendente. "De onde você tirou isso?" perguntou com uma voz rouca, quase um sussurro. Expliquei que o encontrara na biblioteca, mas a expressão dele não se suavizou. Em vez disso, ele olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. "Esse bilhete..." ele começou, mas parou, respirando fundo antes de continuar. Há 15 anos, um jovem desapareceu durante a estadia desse mesmo circo aqui na cidade. Seu nome era William, e tudo o que encontraram foi sua carteira com um ingresso idêntico a este dentro. Minha respiração ficou presa na garganta. Ele prosseguiu, explicando que desde então o circo carregava uma reputação sinistra. Objetos desapareciam, acidentes inexplicáveis aconteciam, e alguns até afirmavam ver uma figura à espreita entre as tendas.
Muitos acreditavam que era o espírito do rapaz tentando retornar, ou talvez algo mais sombrio que o levou estivesse envolvido. Sentindo o peso da história, decidi que era hora de ir embora. Aquele lugar, que antes parecia mágico, agora parecia sufocante, como se o próprio ar tivesse ficado pesado. Enquanto me afastava, notei o homem me observando, seus olhos cheios de algo que parecia ser um misto de pena e medo. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Pequenos incidentes começaram a se acumular. Tropeços, objetos quebrados, acidentes aparentemente banais. Mas logo tudo piorou. Minha mãe perdeu o emprego inesperadamente. Meu irmão sofreu um acidente de bicicleta que o deixou de cama por semanas. E nosso cachorro, Max, morreu de forma súbita e inexplicável. Cada evento parecia conectado de alguma forma ao ingresso. Algo dentro de mim dizia que eu precisava me livrar dele. Numa tarde chuvosa, fui até o riacho atrás de casa. Sob o som das gotas batendo nas árvores, rasguei o bilhete em pequenos pedaços e o joguei na água corrente. Pouco tempo depois, as coisas começaram a melhorar. Minha mãe conseguiu um emprego ainda melhor do que o anterior. Meu irmão se recuperou rapidamente e até minha sorte no dia a dia parecia ter voltado. Apesar disso, a experiência me marcou profundamente. Se tudo foi apenas uma sequência de coincidências ou se o ingresso realmente carregava algo sobrenatural, nunca saberei. Mas uma coisa é certa. Desde aquela noite, passei a olhar para os parques de diversões com um misto de fascínio e respeito. E sempre penso duas vezes antes de levar algo misterioso para casa. Cinco anos atrás, passei por uma experiência verdadeiramente aterradora durante uma ida ao cinema. Naquela época, João e eu adorávamos aproveitar nossos momentos juntos assistindo a filmes nas telonas, o que era uma atividade frequente e bastante apreciada por nós dois. Numa noite específica, uma quinta-feira, decidimos fazer uma viagem de 1 hora até a casa dele. A ideia era jantar juntos e, em seguida, encerrar a noite com um filme que começaria às 22h45. O dia havia sido exaustivo para ambos e, por conta disso, nosso jantar acabou atrasando um pouco. Quando chegamos ao cinema, a sessão escolhida estava prestes a começar e algo que chamou nossa atenção foi o fato de a sala estar completamente vazia. Parecia que a combinação de um horário tardio e um filme romântico menos conhecido afastara o público, deixando-nos com a sala inteira para nós mesmos. A tranquilidade foi quebrada quando, pela metade do filme, um homem de meia idade apareceu vindo do corredor. Ele ficou parado por alguns momentos perto das escadas, olhando em volta, como se estivesse indeciso ou até mesmo nos observando. Esse homem acabou se sentando algumas fileiras à frente, mas seu comportamento era o suficiente para nos deixar apreensivos. Ele parecia mais interessado em olhar para trás, em nossa direção, do que prestar atenção ao filme. Essa situação já estava nos deixando bastante desconfortáveis. Cerca de 20 minutos se passaram e ele se levantou, caminhando lentamente em direção à nossa fileira. João e eu ficamos alertas, observando cada movimento. Ele andou com calma, passou por nós e se sentou mais atrás. Ainda assim, não conseguimos relaxar. O clima de tensão cresceu e por meia hora nosso foco se dividiu entre o filme e o homem misterioso. Eu precisava urgentemente ir ao banheiro, mas a ideia de deixar João sozinho com aquele estranho era angustiante. Contudo, João insistiu que eu fosse, garantindo que ele ficaria atento a qualquer movimento suspeito. Relutante, segui para o banheiro, mas ao virar a esquina, um choque. O homem estava vindo em minha direção com passos rápidos e determinados. O pânico tomou conta de mim. Decidi, na fração de um segundo, não entrar no banheiro e voltei correndo para o corredor, tentando me distanciar o máximo possível. Foi quando percebi que João estava correndo atrás de outro homem exatamente igual ao primeiro. Eles usavam as mesmas roupas e era evidente que se tratava de irmãos gêmeos.
O que estava atrás de mim provavelmente percebeu a presença de João e mudou de direção, ambos os homens correndo para fora do cinema. João me contou depois que havia ouvido um dos homens falando ao telefone de maneira suspeita e por isso resolveu agir, assegurando-se de que eu estivesse bem. Ele pretendia impedir o homem caso ele se aproximasse demais, mas os dois gêmeos foram mais rápidos e escaparam pela porta de saída. Optamos por não prosseguir com a perseguição, mas não deixamos de informar um dos funcionários sobre o ocorrido. Esse evento perturbador nos fez evitar aquele cinema por um bom tempo. Coincidentemente ou não, nosso relacionamento também chegou ao fim algum tempo depois. Assim, eu nunca mais precisei enfrentar a ansiedade de voltar àquele lugar. Foi, sem dúvida, o momento mais assustador da minha vida até hoje, e fico me perguntando se aquele cinema teve mais incidentes desse tipo após esse episódio inquietante. Eu estava realizando uma trilha no Parque Nacional das Cascatas, um lugar famoso por suas paisagens exuberantes e isoladas. O trajeto era uma trilha de ida e volta que geralmente leva 3 dias para ir e outros 3 para retornar. Antes de começar, eu não tinha muitas informações sobre o percurso, nem sabia o quão frequentado ele era. Porém, em trilhas tão extensas como essa, é comum encontrar poucas pessoas ao longo do caminho, o que tornava a experiência ainda mais desafiadora e solitária. No terceiro dia da caminhada, passei por um dos acampamentos que serviam como ponto de parada e vi um homem sentado perto de sua barraca. Ele parecia tranquilo, organizando seus pertences. Decidi fazer uma pausa e trocamos algumas palavras. Durante a breve conversa, ele mencionou que ficaria naquele local para descansar naquela noite e seguiria em direção ao cume da trilha no dia seguinte. Respondi que estava indo para o mesmo destino naquele dia e comentei que talvez nos encontrássemos lá em breve. Após nos despedirmos, segui em frente e alcancei o local onde ficaria pelos próximos 2 dias. Quando cheguei ao ponto mais alto da trilha, fui recompensado com uma vista deslumbrante, daquelas que tiram o fôlego e ficam gravadas na memória. Era como se o mundo se abrisse diante de mim, proporcionando uma sensação única de paz e conexão com a natureza. Passei o dia inteiro admirando a paisagem e aproveitando o descanso. Durante todo o tempo, ninguém passou por lá. E ao cair da noite, percebi que continuava sendo o único acampado naquela área. Enquanto me preparava para dormir, me lembrei do homem que havia encontrado no acampamento no dia anterior. Ele mencionou que pretendia alcançar o cume da trilha naquele mesmo dia, mas nunca apareceu. Imaginei que pudesse ter mudado de planos por algum motivo, talvez decidindo retornar ou passar mais uma noite onde estava. Não dei muita importância e decidi descansar, pois ainda teria um longo caminho pela frente no dia seguinte. Na manhã seguinte, comecei a organizar meus equipamentos para iniciar o retorno pelo mesmo trajeto. Infelizmente, demorei mais do que esperava para partir. Meu objetivo era alcançar pelo menos o mesmo acampamento onde tinha visto o homem. No entanto, senti meu corpo dolorido e pesado, sem motivo aparente, o que tornou a caminhada mais lenta. Quando percebi, o dia já estava escurecendo e a luz natural quase desaparecia. Acendi minha lanterna de cabeça e continuei avançando pela trilha. Caminhei por cerca de 1 hora após o pôr do sol, até finalmente avistar o acampamento. A barraca do homem ainda estava montada, exatamente como eu havia visto antes, como se ele nunca tivesse saído dali. Aquilo me deixou intrigado, pois sabia que ele tinha planos de seguir em frente. Além disso, era incomum alguém permanecer por tantos dias no mesmo ponto em uma trilha. Decidi chamá-lo para verificar se estava tudo bem. Gritei algumas vezes, mas não obtive resposta. Com certa hesitação, caminhei até a barraca e, ao me aproximar, percebi que a aba estava parcialmente aberta. Espiei para dentro e constatei que não havia ninguém ali. Um nó se formou na minha garganta e um desconforto tomou conta de mim.
Algo estava definitivamente errado. Fiquei parado por alguns instantes, tentando entender a situação, e comecei a olhar ao redor. Foi então que notei um brilho fraco na floresta, não muito longe dali. Era uma luz tênue, como a de uma lanterna parada no chão, a cerca de 40 metros da barraca. Movido pela curiosidade e pela preocupação, fui até o local. Quando me aproximei, vi que se tratava de uma lanterna de cabeça abandonada, ainda emitindo uma luz fraca, quase sem bateria, como se tivesse sido deixada para trás por engano. Enquanto analisava a cena, percebi que não estava sozinho. Havia alguém me observando, parado a poucos metros de distância, escondido entre as árvores. A pessoa estava imóvel, tentando não ser vista. Instintivamente, soube que não era o homem que conheci no acampamento. Algo naquela presença me deixou alarmado. Decidi falar, na tentativa de quebrar o silêncio inquietante. "Oi, você precisa de ajuda?" Perguntei, tentando soar calmo. A figura permaneceu imóvel, sem emitir qualquer som. A atmosfera estava tão carregada que eu mal conseguia raciocinar. Tremendo, disse: "Desculpe, eu vou embora." E comecei a recuar lentamente. Caminhei por mais 4 quilômetros até alcançar o próximo ponto de acampamento, onde finalmente me senti seguro o suficiente para descansar. Assim que tive a oportunidade, relatei o ocorrido para as autoridades locais. Infelizmente, minha suspeita se confirmou. O homem que conheci estava desaparecido. Não havia quase nenhuma pista para seguirem, e procurar alguém no meio da vasta e densa floresta era praticamente impossível. A figura misteriosa que vi naquela noite permanece sendo o maior enigma. Quem era aquela pessoa? O que estava fazendo ali? É difícil não imaginar que ela poderia ter respostas sobre o desaparecimento do homem. Ainda assim, o que aconteceu naquela noite no Parque Nacional das Cascatas continua sendo um mistério que carrego comigo, como uma lembrança de que, em meio à beleza da natureza, também há perigos que não podemos prever. Sinto uma mistura de pena e receio ao compartilhar essa história. E, para ser completamente honesto, um certo desconforto que não consigo deixar de sentir. O edifício onde trabalho tem 2 andares de estacionamento. Um no primeiro andar e outro no subsolo. Ambos são bastante tranquilos e silenciosos, principalmente devido ao fato de que há poucos apartamentos no prédio e, portanto, a quantidade de pessoas entrando e saindo é mínima. Durante o dia, o movimento é quase nulo e à noite o silêncio toma conta do lugar. Contudo, há 2 semanas, algo inusitado aconteceu e desde então não consigo tirar isso da cabeça. Era uma madrugada fria, por volta de 1h da manhã, quando uma senhora chamada Maria chegou ao estacionamento subterrâneo. O espaço dela é um dos mais distantes, quase no fundo, e atrás dela havia apenas uma caminhonete estacionada. Quando ela estacionou seu carro, em vez de pegar o elevador, veio até o lobby, onde eu estava, para me falar algo. Ela me perguntou se havia alguém fazendo a limpeza naquela hora. Eu sorri e expliquei que naquele turno não havia ninguém da equipe de limpeza. Apenas eu estava no prédio. Ela me agradeceu educadamente e foi embora, indo até o elevador. Ouvi seus passos, mas ela não subiu. Alguns segundos depois, ela parou e voltou. Com um tom preocupado, perguntou se havia alguém no estacionamento, algum carro novo ou algo incomum acontecendo. Eu, ainda um pouco surpreso, disse que não havia visto nada, mas se ela quisesse, eu poderia verificar. Ela me pediu com um certo receio e concordei em dar uma olhada. Ela afirmou que, ao chegar, atrás da última caminhonete, ela havia visto uma mulher estranha parada, espiando pela janela. Isso me deixou alerta e imediatamente uma onda de adrenalina tomou conta de mim. Eu tentei manter a calma e sugeri que ela subisse para descansar, enquanto eu verificaria a situação. No entanto, ela hesitou e, por algum motivo, começou a caminhar atrás de mim, enquanto eu descia até o estacionamento. O ambiente estava mais frio e mais escuro do que nunca.
e a sensação de desolação era palpável. À medida que caminhava, as luzes acendiam automaticamente com o meu movimento. A senhora me esperava perto do elevador, como se estivesse apreensiva. Cheguei até o carro dela, examinei a área ao redor e tudo parecia normal. Não havia sinais de algo fora do lugar. Quando caminhei para dar a volta na última caminhonete, onde ela disse ter visto a mulher, a sensação de desconforto foi indescritível. Eu não vi nada, mas um calafrio percorreu minha espinha e um frio intenso tomou conta de meus braços e costas. Era uma sensação que eu nunca havia experimentado antes, algo fora do comum. Embora eu tenha tentado ignorar o ocorrido, não pude deixar de notar que a senhora parecia ter experimentado a mesma sensação estranha. Algo parecia nos conectar naquele momento. Desde então, não consegui tirar essa sensação de inquietação da minha mente e comecei a andar mais pelo estacionamento, verificando todos os cantos. Dias se passaram e por algum tempo o ambiente voltou a ser tranquilo. Não houve mais sobressaltos nem acontecimentos incomuns. No entanto, alguns dias atrás, uma nova situação me fez repensar tudo o que aconteceu. Um dos moradores, um senhor muito exigente, conhecido por sempre reclamar de qualquer coisa, saiu cedo, por volta de 5 horas da manhã. Ele passou com seu carro pelo estacionamento, mas, ao chegar à rua, parou em frente ao edifício e fez sinais para que eu me aproximasse. Saí um pouco irritado, para ser sincero, pois pensei que ele poderia ter me falado algo antes de ir ao carro. Porém, o que ele disse me deixou alarmado. "Chame a polícia, há uma mulher de rua no estacionamento", disse ele. Imediatamente, eu disse que iria verificar e entrei para fazer uma nova ronda. Ao voltar para o estacionamento, percebi que a estranha sensação que eu já havia sentido antes estava novamente no ar, só que agora de uma maneira ainda mais intensa. O silêncio era profundo, quase opressor. Era como se o som da rua não conseguisse chegar até ali, como se o mundo lá fora fosse irrelevante. Eu procurei por toda a área, mas não encontrei ninguém. Quando saí para falar com o morador, que já havia chamado a polícia, expliquei que estava tudo tranquilo, mas ele parecia confuso e ainda bastante tenso. Ele se desculpou, mas insistiu que não era imaginação dele. Fiquei curioso e perguntei o que ele tinha visto, e ele descreveu a mesma situação que a senhora havia relatado. Uma mulher observando de trás de um carro com um rosto muito sujo. Ele mencionou que precisou ir embora rapidamente, pois estava com pressa. Alguns minutos depois, a Guarda Civil chegou e eu expliquei o que havia acontecido. Eles me disseram que ficariam atentos, mas na verdade não havia muito o que relatar para eles, já que tudo parecia calmo e sem explicações. No entanto, o mais estranho ainda estava por vir. Ontem, quando uma das senhoras da limpeza estava no estacionamento, muito antes das 7 da manhã, algo ainda mais bizarro aconteceu. Embora já fosse de dia, a situação parecia surreal. A senhora gritou por mim, pedindo que eu fosse rápido. Quando cheguei, vi o que ela estava observando e dessa vez não havia mais como duvidar. Por um breve momento, atrás das janelas de um dos carros, havia uma figura. Era uma senhora, vestida com muitas camadas de roupas. E assim que eu a vi, ela se abaixou rapidamente. Corri até o carro, mas não encontrei ninguém. Procuramos por todos os lados. Até as outras 2 funcionárias da limpeza desceram para ajudar na busca. No entanto, não havia nenhum lugar no estacionamento onde alguém pudesse se esconder. Foi uma sensação inexplicável. Parecia algo sobrenatural, algo que não podia ser explicado de forma lógica. Seria um espírito ou um fantasma? A presença dessa figura era clara, mas ao mesmo tempo impossível de compreender. Senti uma forte sensação de desconforto e, ao me aproximar daquele ponto específico, uma estranha energia parecia me envolver. A sensação era como se algo estivesse observando, mas ao mesmo tempo estava ausente. Como explicar essas aparições que aparecem e desaparecem de forma tão rápida e misteriosa? O que está por trás disso? Eu ainda não tenho respostas,
mas a sensação de que há algo inexplicável nesse lugar é inegável.